Amigos da TV Aberta, hoje em nossos estúdios recebemos o advogado Leopoldo Luiz Lima Oliveira. Pós-graduado em Direito Penal, Processo Penal e Direito Tributário e é mestre em Direito pela PUC de São Paulo e presidente da OAB Subseção Tatuapé. Doutor Leopoldo, obrigado pela participação hoje aqui no Questão de Justiça. É sempre um prazer participar do programa Questão de Justiça, sempre com a apresentação do Walter Siglione. Aliás, quantas vezes já não estive aqui no programa levando conhecimento para toda a população. É sempre um prazer, Walter. Verdade. Doutor, as transformações ocorridas no decorrer do século trouxeram, sobre o ponto de vista social, uma série de mudanças de mentalidade e comportamento, que ainda se fazem presentes até os dias de hoje. Necessário se faz, antes da aceitação ou não da chamada redução da maioridade penal, que a reflexão retroceda no tempo, refletindo sobre o presente e nas futuras gerações, sempre alicerçadas nos direitos humanos. Longe de trazer uma opinião direcionada, cabe nesse momento comentar sobre esse que é um dos temas de maior polêmica na atualidade: redução da maioridade penal. Isto resolve o problema instaurado hoje na sociedade, doutor Leopoldo? Olha, realmente esse é um dos temas de maior polêmica, aliás, um dos temas de maior compreensão, de dificuldade de resolução, de dificuldade de compreensão por parte do cidadão. Aliás, hoje nós percebemos no país que é mais fácil punir e dar uma resposta para o cidadão através da punição do que realmente se pensar se realmente é necessário ou não a redução. Quer dizer, antes de pensar se devemos reduzir ou não, me parece que no Brasil é mais fácil dizer assim, bom, vamos punir e pronto. Quer dizer, vamos reduzir e pronto, porque é muito mais fácil, é uma resposta mais rápida. Aliás, pensando dentro dessa ótica, eu me lembro que um jurista importante do mundo do direito dizia que nós vivemos no país um sistema de anomia. Quer dizer, nós temos uma profunda crise no sistema institucional brasileiro. Nós temos uma série de problemas institucionais, sociais, problemas ligados à educação no país. E o que acontece? Aí vem a redução da maioridade penal como forma de compensação, como forma de resposta. Quer dizer, precisamos encontrar uma resposta. E parece, Walter, que culturalmente falando, que a questão da redução da maioridade penal acaba sendo hoje uma resposta e acaba sendo uma compensação por uma série de problemas que nós temos no Estado. Doutor, o que impressiona bastante é que se discute muito, né, essa questão por um clamor popular. Hoje, visto pelo lado das ruas, da delinquência, você encontra tanto o jovem efetivamente cúmplice na questão do assalto, do sequestro, do latrocínio, como também, às vezes, ele é o protagonista da história, quer dizer, ele planeja isso. E a maioria dos advogados defende a não redução, né? A gente participou de um outro estágio, lá atrás, quando o doutor Rubens Aprobato foi eleito pela primeira vez presidente da OAB aqui de São Paulo, ele comentava que há um temor na redução da maioridade penal, gerando um problema nas nossas crianças, na nossa adolescência. Quer dizer, entre a realidade daquela lá de trás, que não faz tanto tempo, faz uns 12 anos, doutor Rubens, e hoje em dia, com essa questão de internet evoluída, globalização, será que nosso jovem, assim, ele tá descompromissado, ele não entende realmente o que ele está fazendo? É um problema difícil, e quando nós pensamos em instituição, e eu gostaria até de deixar bem claro aqui que as opiniões que eu coloco aqui são opiniões pessoais, não opiniões institucionais. Mas é muito difícil para as lideranças colocar essa questão à tona e falar, quer dizer, transmitir através da linguagem uma determinada opinião com relação à redução da maioridade penal, porque pensando num ponto de vista macro, quando uma liderança, quando um profissional do direito ele diz, olha, eu sou contra a redução, quer dizer, o cidadão, na hora ele fala, poxa, mas como assim? Quantas famílias passam pelo problema? Tivemos agora um caso recente e de grande repercussão, que tivemos até a participação daquela jornalista Dani Venâncio, que abordou com ênfase aquela questão do Celso Mazieri, que foi assassinado e, no caso, haviam 2 menores participando dessa questão, acho que você até acompanhou. 3 menores, né? 3 menores. Me parece que foi. Então, agora, doutor, esse é o nosso colega nosso da Rede Brasil, naquele caso ainda tinha um envolvimento, eu falei em rede social, ainda tinha um envolvimento
das redes sociais, quer dizer, ainda não, parece que o delegado já concluiu o inquérito, é assim? O processo parece que foi concluído. Agora, é um caso assim que traz uma polêmica, que se eu chego para a família do jornalista e falo, olha, sob o ponto de vista jurídico, técnico, nós entendemos que nós não devemos reduzir a maioridade penal. Quer dizer, existe um apelo por parte da família, por parte dos apresentadores de TV, por parte dos jornalistas, que faça a redução. Se eu chego para essa família e falo, olha, reduza, né, quer dizer, não é necessário a redução, com certeza serei... Não é? Por que não é? Por que os advogados colocam que não é necessária a redução? É por conta dos nossos trâmites no processo do Código Penal, ou porque hoje a nossa sociedade brasileira não está adaptada a esse tipo de coisa? Existem uma série de questões técnicas e questões jurídicas ligadas à falta à não redução da maioridade penal do Brasil. Primeiramente porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, no Japão foi reduzida a maioridade. Tá? Perceberam que a sensação de impunidade, enfim, a redução, ela não levou a uma redução da criminalidade. Voltaram para os 21 anos novamente. Voltou. Voltou. E, por exemplo, na França, existe um caso de, por exemplo, redução da maioridade penal para 13 anos, só que, por exemplo, o sistema de punição, ele não é um sistema de punição conforme a punição de um maior. Quer dizer, se no Código Penal francês existe determinada pena para o maior de idade, quer dizer, aqueles que estão dentro da redução da maioridade penal, aqueles que estão compreendidos ali de 13 a 16 anos, eles teriam a aplicação de uma medida, que lá seria uma pena, né? Aqui no Brasil é medida, lá seria uma pena, mas uma pena alicerçada e fundamentada, né? Uma pena aplicada na metade da pena que seria para um maior. Alguns países em que é aplicada a redução da maioridade penal, né? Quer dizer, para o menor, quer dizer, quando o menor responde, num sistema de punição, em uma punição, mas com a aplicação dessa punição e execução dessa medida de uma forma diferenciada. Quer dizer, o menor não fica com o maior, né? Quer dizer, o menor ficaria dentro de um estabelecimento adequado, mas respondendo num sistema diferenciado, quer dizer, não fica junto com o maior ali. E no Brasil, nós acompanhamos que o nosso sistema prisional, a prisão no Brasil, precisa passar por uma reformulação. É claro que não existe ainda a construção de um ideal totalmente congruente, quer dizer, não temos ainda um sistema totalmente eficaz, como em outros países nós também não temos, né? A própria questão multidisciplinar da segurança pública é uma questão que assola o mundo, né? A resposta estatal passa por uma reflexão no país, e sob o ponto de vista cultural, o país vive uma profunda crise institucional. Eu não estou dizendo aqui com relação a uma crítica a nenhum governo, a nenhum tipo de partido político, a nenhum tipo de representante do nosso país, mas estou dizendo sob um ponto de vista geral. Nós precisamos melhorar uma série de coisas no país. E me parece que agora, quer dizer, a questão da redução da maioridade penal virou, né, a mola propulsora, virou a resposta primordial. Quer dizer, se precisamos ou não melhorar a educação, se precisamos ou não melhorar as instituições sociais, se precisamos de maior seguridade, precisamos de melhorias, né, como um todo, quer dizer, vamos reduzir a maioridade, porque assim, né, encontramos uma resposta e que a sociedade apela, quer dizer, a sociedade busca isso, né, para a sociedade é importante. E eu diria até o seguinte, bom, se sob o ponto de vista, levando-se em conta valores sociais, isso é importante, tudo bem, então vamos reduzir, sem problema nenhum. Agora o que não podemos é reduzir e continuar do jeito que está, porque senão a sociedade lá na frente vai dizer, olha, não adiantou nada reduzir. Deixa eu exemplificar, para o senhor me explicar um pouco melhor, para quem nos assiste. Vamos voltar ao caso do Celso Mazzieri. Os 3 menores, eu não lembro se eram 3 ou 4, eles planejaram, né, o rapto e depois a morte, né? Conclusão. Depois foram à delegacia, né, falaram que cometeram o mesmo crime e vão por uma casa casa pública, nem me lembro mais, era FEBEM. Grave, foi terrível.
E aquilo com, assim, alto índice de crueldade, né? Bom, feito isso, eles vão ser, são medidas, né? Medidas socioeducativas. Daí se completou os 17 anos e eles saem. E por que a pena hoje, doutor, por que a pena ela não estende? Quer dizer, isso não tem volta, né? A vida do Celso foi tirada, não vai ter retorno nem para parente, o Estado não vai pagar nada, enfim, mesmo com qualquer medida social, um estudo público para que isso se melhore, vai continuar a mesma coisa. Então, por que a pena não estende? A gente não, os juristas hoje não planejam um outro tipo de lei para esse infrator, ele não tem volta. Eu não estou nem falando da questão social que o senhor colocou, que é muito bem colocada, questão do estudo, né, da segurança pública. Por que não se estudam esse pedaço? Se tem alguma coisa no nosso código, por que não é aplicado? Eu lembro do caso da FEBEM perto da sua subseção, e que foi inclusive um ex-presidente da Ordem que foi tomar conta de lá, né? Ele virou presidente, né? Saiu da OAB, Dr. Rubens entrou, Dr. Guido. E naquele tempo, o senhor lembra, foi uma rebelião na FEBEM, onde foi decapitado acho que o menor assim, não sei se o brasileiro tem memória curta, mas inclusive mostraram na TV, né, o menor com a cabeça do outro menor na mão, e aquilo não tem volta, o ser humano desse. Sem dúvida, o menor ele tem condições de planejar, ele tem condições de praticar, né, este crime. É menor até que idade? Só para pontuar, acho muito importante suas colocações, só para a gente pontuar, para pontuarmos como funciona no Brasil. Quer dizer, o menor de 18 anos, ele no Brasil, sob o ponto de vista jurídico, ele não pratica crime. Né? Então o que acontece? Aqueles autores do crime contra o Celso, por exemplo, eles não seriam punidos como um maior, porque ele não praticaria um crime. Ele praticaria uma infração, ele seria internado, né, e ficaria, né, o ECA, né, determina que, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina que o menor que pratica um crime, ele pode ser punido, por mais grave que seja o crime, até 3 anos de internação. Então essa advertência, essa medida, até 3 anos, traria o quê? Se esse menor pratica o crime com 17 anos, né? Eu falo crime, né, já trazendo sob um ponto de vista... 10 meses. O que acontece? Se ele recebe 3 anos, ele ficaria até os 21 anos, no máximo. Porque se ele pratica com 17, ele recebe essa medida de 3 anos, ele ficará até os 21 anos. E se fosse adulto? Se ele for bem menor, quer dizer, se ele for menor ainda, quer dizer, se ele tiver 16 anos, por exemplo, e ele pratica o crime, ele sairia a partir dos 18 anos. Se não bastasse que todos os recursos, todos os pedidos, quer dizer, desde pedido de liberdade provisória e todos aqueles garantidos aos maiores, são garantidos, grande parte deles são garantidos aos menores, quer dizer, pedido de liberdade, habeas corpus, né? Quer dizer, ele também tem direito a um advogado e o advogado estará postulando junto a vara da infância competente. Agora, de qualquer forma, vamos deixar bem claro, ele tem condições de praticar? Ele tem condições de premeditar, de passar naquela situação do intercrimes, de cogitar, de premeditar e de executar? Ele tem. Agora, de qualquer forma, o que eu queria deixar bem claro aqui são pontos de vista diversos. Primeiro, ponto de vista do cidadão, quer dizer, merece uma resposta, e aí vem a nossa discussão. A resposta deve ser a mesma do que aquela resposta que o Estado dá ao maior? O grande problema é que, assim, sob o ponto de vista do menor, o que se discute ele é um menor ainda em formação. Este menor, de qualquer forma, ele passa, né, por uma construção, né, calcada em aspectos culturais. Quer dizer, o menor hoje, no país, sem condições de, por exemplo, atingir alguns objetivos, alguns sonhos, ele acaba, de certa forma, cultuando, ele acaba, de certa forma, buscando os seus sonhos de uma maneira diversa. E aí vem a questão da criminalidade. Eu não estou dizendo que isso isso não é uma justificativa para se não reduzir, mas a crise, né, quer dizer, os problemas que esse menor encontra em sua formação, quer dizer, muitas vezes colaboram, a própria questão da educação,
né, também colabora para que esse menor, claro, ele pratique um crime. Você vai me dizer assim, mas tem menor que pratica o crime e ele é bem educado, ele tem uma escola boa, eu entendo, da mesma forma que o maior, mas eu estou dizendo sobre um ponto de vista geral. Tá? E aqui eu não estou me manifestando se eu sou contra ou sou a favor. Entendo. Mas, pelo notório saber do senhor que é advogado criminalista, vamos falar desse ser humano, esse menor, que não estou falando para o senhor falar pelo caso específico do Celso, mas exemplificando a atitude deles. Esse ser humano, o senhor acha que ele teve falta de conhecimento e por conta disso ele comete um crime daquele, ou está nato nele? Quer dizer, às vezes eu falo está no DNA da pessoa, né? Aquela maldade toda não tem... o sujeito pode ter 130 anos, como pode ter 5 anos de idade e não passar aquilo pela cabeça dele. A grande dificuldade hoje por parte do direito penal é entender por que o cidadão pratica um crime. Nós encontramos tantos crimes na sociedade brasileira. Por que o cidadão pratica um crime? O que leva esse cidadão a ter determinadas condutas, né? Ainda que maior, não importa a idade, né? O crime não tem idade, de certa forma, né? Não tem idade, assim como não tem condição econômica, né? Parece que, às vezes, aquele que pratica o crime, ele, para muita gente, praticou um crime, então é porque ele não tem condição financeira, ou porque, de repente, ele está passando por um problema na vida, ou porque... Mas, quando nós analisamos o direito em si, nós percebemos que não existe ainda uma resposta frente ao porquê alguém pratica um crime. Agora, a discussão que vem à tona se, por exemplo, se nós reduzirmos a maioridade penal, se a resposta que o Estado vai dar para a sociedade, quer dizer, olha, reduzimos, tá? Agora o menor de 16 anos ele vai ficar preso. Tudo bem, vai ficar preso mais tempo? Né? E aí vem a grande problemática. Né? Quer dizer, isso vai resolver? Nós percebemos hoje que em países que adotaram a pena de morte, quer dizer, o índice de criminalidade é o mesmo. Estados Unidos, doutor, acho que são 43 confederados, 22 adotam a pena de morte, inclusive tem casos específicos como aquele menino em Mississippi que entrou dentro do cinema e saiu metralhando todo mundo. Ainda tem a problemática de vender arma para qualquer um, e qualquer um manusear, porque entrar com uma metralhadora dentro de um cinema também, e lá se aplicou uma pena como adulto. Por que, embora o direito nosso seja diferente do de lá, né, por que um mundo onde se diz mais moderno entende que lá tem que se pensar caso a caso e aqui no Brasil, com o tamanho e o volume que a gente tem no código nosso, ele não está adequado a essa realidade? O que acontece? A lei no Brasil, ela passa para a construção da lei no país, que chama-se norma jurídica. A construção da norma jurídica, ela passa por um processo de construção. E o que influencia a alteração de uma norma jurídica? Para se alterar uma norma jurídica no país, isso vem trabalhado dentro de uma construção pautada em valores, em princípios. Nós temos no país o princípio da dignidade humana como um dos alicerces para o nosso ordenamento jurídico brasileiro, né? Temos a nossa Constituição Federal e os valores, quer dizer, a forma de como a sociedade vê determinada situação, quer dizer, o conceito de mulher honesta de alguns anos atrás, quer dizer, o conceito de mulher honesta lá atrás, quando existia a FEBEM, quer dizer, é diferente de hoje. Né, que nós temos a Fundação Casa, é bem diferente. O conceito de mulher honesta mudou, né, assim como outros conceitos. E as normas jurídicas, elas acabam se adaptando, elas acabam sendo construídas e são alteradas, né, dentro dessa perspectiva. É o caso, por exemplo, dessa tal da redução. Quer dizer, se a sociedade quer, com certeza, né, provavelmente essa redução pode acontecer. Agora, será que vai resolver o problema? Né, o cidadão ele tem uma força tremenda, Walter. O cidadão, e é importante dizer isso para o cidadão que está em casa, que ele tem condições de mudar a situação do nosso país. E realmente, agora tem que mudar, tem que buscar essa mudança, mas essa mudança com conhecimento, né, com compreensão dessa dinâmica e dessa sistemática. Quer dizer, o que é a redução? E o que essa redução traz e qual o reflexo dela? E quais são os pontos da redução que tão difíceis hoje de ser praticado? Bom, primeira coisa, por exemplo, se reduz, coloca ele com 16 anos um sistema que está, infelizmente, necessitando de melhorias. A outra discussão, coloca esse menor
dentro de um estabelecimento em que ele vai ficar junto com o maior, não, mas ele já é considerado maior, tá? Então, assim, vamos considerar este adolescente em fase em fase de construção, né, construção da sua própria personalidade, né, vamos colocá-los todos juntos. Então, quer dizer, vai colocar todo mundo junto? Vai colocar todo mundo junto, né, 16 com 18. Tudo bem, sem problema nenhum, ele vai ser considerado maior, né? Será que isso resolve? Se não bastasse outros pontos, né? Então, quer dizer assim, vamos pensar no maior hoje. Quer dizer, ele tem 18 anos, ele pratica um crime de roubo, por exemplo. Se ele fica 5 anos e 4 meses, processo de progressão de regime, sai com metade da pena, não estou pensando nem no caso de, por exemplo, se ele sair aí com um pedido de progressão de regime, né? Quer dizer, se vai para o semiaberto e depois vai para o aberto, mas vamos considerar aí uma eventual liberdade condicional. O Estado no país ele tem a função de trazer uma resposta e dizendo assim para o cidadão: cidadão, você vai ficar preso, mas para você sair, nós vamos te dar a liberdade bem devagarzinho. Então vai dando para ele um regime semiaberto, até ele conseguir um aberto sob determinadas condições, bem devagar. Aí eu pergunto para você, então por que tanta reincidência na criminalidade no país? Quer dizer, então o maior pratica um roubo, depois pratica novamente esse crime. Quer dizer, não estou dizendo que não tenha um sistema que ele consegue reabilitar, que ele consiga trazer esse cidadão novamente para a sociedade. Nós sabemos que traz. Agora eu pergunto, né? Quer dizer, não existe a reincidência? Mas traz, porque... Não, ele traz, eu acredito nessa... O doutor Humberto veio aqui, desculpa colocar, o senhor lembra do caso do ator da Globo, que acho que uns 35 dias, não, minto, uns 60 e poucos dias atrás, ele foi preso por engano e foi levado apenado, né? Perdão, não sei se o termo está certo, mas foi levado para detenção, né? Enfim, que sistema é esse, né? Que você não consegue nem garantir que a pessoa é aquela mesma que está dentro do processo. Eu não sei a opinião do nosso representante do Conselho Penitenciário. Eu peguei um pouco pesado do doutor Humberto. Não, claro, imagina, o doutor Humberto, uma referência para nós na UAB, né, tem um carinho enorme para o doutor Humberto, um grande trabalho no Departamento de Cultura e Eventos, levando conhecimento, cultura. Agora, precisamos pensar o seguinte, né, reabilita, quer dizer, traz cidadão novamente para a sociedade. Eu conheço situações em que o cidadão ficou preso, né, quer dizer, saiu novamente e hoje cria seus filhos e não pretende voltar novamente à criminalidade. Agora, eu não sei os índices do sistema penitenciário, não sei como, eu não sei esses índices na atualidade, mas eu tenho certeza que muitos acabam sendo reabilitados e acabam sendo reinseridos. Agora, sem dúvida nenhuma, o nosso sistema prisional no país, ele está muito mais para retribuição do que para ressocialização. Vamos colocar numa realidade aí gritante que nós temos. Vou dar alguns exemplos com relação à natureza do ser humano. Caso polêmico, de mais de 30 anos atrás, o Bandido da Luz. Né? Como é que o senhor vê a reinserção dele? A gente acompanhou ele voltando para a sociedade, depois nesse processo social que nós temos hoje. Depois quero citar outros. Quer ver um exemplo prático? Essa questão de pedofilia no país. Quer dizer, é muito difícil, né, acreditar que o pedófilo, quando ele ficar preso e quando ele voltar novamente à sociedade, que ele estará ressocializado e que ele não praticará mais nenhum crime. Para mim, ele é um doente. Então, esse Bandido da Luz, ele já era um doente lá atrás, né? Como é que ele, entrando na sociedade hoje, será que o sistema, com tudo que ele passou, todas as mudanças que teve, e ele não se adaptou, porque parece que depois de um tempo ele não cometeu crime, mas parece que morreu logo, né? E, por exemplo, o caso do maníaco do parque. Vamos dar, então, dois parâmetros. Que foi até a Maria Elisa Munhol que tomou conta aqui, que é da UAB, e que ela pediu uma pena com internação psiquiátrica, é isso? Para que ele não saísse de novo. E hoje o que nós vemos é que o sujeito está estudando direito, já casou, já tem religião, bom, daqui uns 3 anos no máximo ele já saiu, matou 13 mulheres, 13. Queria que o senhor fizesse uma análise Não, situação complicadíssima, levando-se em conta alguns pensamentos, alguns exemplos, né, de teorias do direito
que são fundamentadas muito mais fora do país, diz que ele rompeu um contrato social, né? Isso diz que o Estado ele tem um contrato social. Qual que é o contrato social? O contrato social é que todos devem seguir, né? Todos devem trabalhar sob um ponto de vista o quê? Legal. Quer dizer, ninguém pode infringir a lei. A partir do momento que o cidadão infringir a lei, quer dizer, a partir do momento que ele pratica um crime, ele rompeu um contrato social. O Estado, ele tem que ser altivo, ele tem que ser jurisdicional, ele tem que ser forte, ele tem que empenhar a sua bandeira e tem que atuar. Agora, imagina como fica essa situação do Estado, né, dentro de uma perspectiva que você trabalha com o indivíduo que ele é doente. E como trabalhar dentro de uma perspectiva também em que essa doença ela passa por uma observação até que transitória, quer dizer, até que ponto podemos considerar um doente, quer dizer, tudo bem, nós sabemos que se ele é doente ele vai ser internado, quer dizer, vai para um sistema diferenciado, né, vai sofrer uma medida de segurança aí. Agora, existem casos em que a criminalidade ocorre, em que aquele que pratica a conduta criminosa, ele tem lapsos diferenciados, ele tem surtos psicóticos, né, em que é difícil. Eu acredito que essa questão ficaria muito mais para a análise de um psicólogo ou de enfim, de um profissional mais técnico. Agora, fica difícil até para o Estado conseguir prover e dar uma resposta a determinados casos, porque ainda existe uma zona cinzenta dentro desse panorama. O cidadão que pratica um crime e se mostra um doente, um delinquente, alguém que rompe um contrato social de uma forma que ele não merece voltar à sociedade novamente, ele não merece ficar ele não merece, aliás, alguns criminosos, eles não merecem ficar nem presos. Nós pensamos assim, né? Não merece ficar nem na companhia de outros cidadãos que também praticaram aquela conduta criminosa. Eles mesmos. Né? Agora, como fica a resposta estatal? O Estado precisa dar uma resposta, porque quando o Estado não dá a resposta, ou não dá a resposta da forma que o cidadão quer dizer, ele é criticado. Agora, o Estado tem que agir, o Estado tem que estar atuando continuamente. O Estado tem que prover a sua resposta, e essa resposta ela tem que ser calcada em direitos humanos, né, na dignidade da pessoa humana, a vida tem que ser preservada. É importante dizer que em qualquer caso o Estado está atuando e está mantendo preservada a vida do cidadão ali. Né? A partir do momento que, mesmo que nós tenhamos aí um cidadão que seja colocado num regime diferenciado, o Estado não deixa de estar atuando e estar atuando com responsabilidade. E ele está sob a supervisão do Estado. Eu estou falando um pouco na questão do Estado. E pensando nesse menor, eu não sei qual é o índice hoje que se tem sobre os menores, sejam mulheres ou homens, né, que cometeram delitos pequenos, grandes, ou que nem o caso do Celso, um assassinato daquele, e depois, com certeza, daqui um tanto tempo ele vai ser colocado na rua. Por que é que o Estado, que já que não consertou dos 0 anos até os 17, ou até os 16, ou até os 10, nesse momento que diz que na tutela dele ele não estava prevendo, não tinham ações sociais competentes para tratar disso. A partir desse momento, que tem um dado desse ser humano, daqui para cá, ele não arregimenta outra situação, porque o sujeito que matou com 17,5, para ir para 18,5 vai ser a mesma coisa. Com certeza, depois da pena sair, ele vai praticar outro crime. Por que esse ser humano, essa fatia da população, ela não tem um trato especial, seja com controle? Porque aí o Estado está vendo. Não, o Estado, e a família também tem. Não, é importante dizer que a família também tem responsabilidade. Aliás, nós temos responsabilidade, porque para nós é muito mais fácil culpar o Estado. A culpa é do Estado. A culpa é, por exemplo, da educação, que é uma porcaria no país. Agora, nós também temos responsabilidade. Nós também temos que votar com consciência. Nós também temos responsabilidade em relação aos nossos filhos. Agora, o que se faz não, vamos criticar o Estado. Tudo bem, o Estado tem um papel primordial na formação? Ele tem. Agora, os pais também têm. Nós todos temos. Aliás, você falou em rede social, questão das redes sociais hoje, o conceito de família, e nós até comentamos isso várias vezes, Walter, o conceito de família... trata isso, né? O conceito de família, quando nós desenvolvemos lá na subseção Tatuapé um debate, uma das perguntas que eu fiz para o Coriolano e para outros representantes da área do direito e tecnologia, até comentava. E o conceito de família?
Como fica a questão da família nas redes sociais? Quer dizer, se estamos numa praça pública e estamos na rede social, estamos no mesmo local, estamos também numa praça aberta. Agora, como fica o conceito de família dentro dessa questão? É da natureza do ser humano, né, doutor? Porque a doutora Kátia Boulos também tem falado que o código, não sei se o cidadão está prestando atenção, né, mas está tendo alterações no Código de Processo Civil, onde a família não vai ter assim, o caráter que tem hoje em dia, por conta de decisões que tem lá atrás. Por exemplo, nós entramos nisso, mas comentávamos, relacionamento entre tio e sobrinha, enfim, isso já tem um conceito lá atrás e está passando no Código agora. Quer dizer, isso não é o Estado que tem que ver? Por que a população tem que ver isso? Eu vou fazer outra pergunta para o senhor, já que o senhor comentou da responsabilidade da família, e voltando à internet. Como é que um cidadão, uma família, que tem se fala em doente por uso de droga, e esse doente vira delinquente, não é? Porque ele tem problema com a polícia, ele leva a família à falência, tal. Como é que hoje a família pode triar uma rede social, seja de que forma for, na criança ou no marido que trai a mulher e vice-versa, e pegar um doente desse que, com certeza, doutor, quem passa por problema de droga sabe que é quase impossível você não ter queda, não ter problema de dinheiro e tal. Como é que a família vai estar conseguindo fazer esse trabalho, se não tiver a ajuda do Estado? Não, muito importante nós passarmos para o seu telespectador essa perspectiva. Quer dizer, eu acho que você tocou em 3 pontos, né? A questão da droga, o menor e o maior dentro dessa concepção, e as precauções. Eu acho que assim, o Estado hoje ele vem buscando alternativas. Nós temos um exemplo, por exemplo, aqui em São Paulo, do Cratode, que junto com a UAB vem realizando um ótimo serviço. Doutor Silveira. São alternativas que são construídas para tentar minimizar essas sequelas e esse problema da droga, que é um problema mundial e é um problema que se estende nos países, assolam a sociedade e que transforma o cidadão em um doente. E um doente muitas vezes sem recuperação. É claro que as famílias que estão em casa, como que elas devem agir? Primeira coisa, a precaução, supervisionar o seu filho, né? Quer dizer, colocar um filho no mundo é estar zelando, estar atuando junto a esse filho cotidianamente. O menor, ele precisa dos pais. E é claro, ele precisa de pai e mãe. Ele não precisa só da mãe, ele precisa do pai e da mãe. E precisa desse conjunto ali, quer dizer, não importa a figura materna ou paterna, quer dizer, eu estou colocando aqui de uma forma geral, quer dizer, o que importa é o amor, tá? Não importa se é filho, né, se é adotado, se não é, eu estou colocando aqui todos em geral, quer dizer, o que ele precisa, o menor? Ele precisa de carinho, precisa de atenção, agora ele precisa estar sendo supervisionado por essa família, tá? Dentro dessa questão das redes sociais, a família precisa observar, precisa controlar o que esse menor faz, porque esse menor numa internet, esse menor numa rede social, é a mesma coisa que você colocá-lo na rua. Quer dizer, que ele esteja ali passeando sozinho na rua. Quer dizer, ele pode sofrer uma agressão, ele pode sofrer um ataque ali. Então, as famílias precisam observar esses menores na rede. Outra coisa que você comenta é a questão das drogas, né? As drogas... A família fica impotente. Como que fica a questão da família, né? Quer dizer, se este maior ou menor pode praticar aí uma situação disforme, aquilo que está previsto na legislação, quer dizer, pode atacar a legislação, e aí o que acontece? Pratica um crime e ele vai ser punido. Agora, claro, ele é um doente, ele está usando drogas, né, que é a denominação correta. Como é que fica? Quer dizer, deve passar por um tratamento, deve passar por um acompanhamento, e o Estado vem, na medida do possível, buscando sanar essa situação. Agora, é uma situação que ainda é problemática, é uma situação tênue, é uma situação difícil de encontrar uma resposta. Por quê? Como é que você resolve o problema das drogas? Como é que você resolve o problema da segurança pública? Dentro de uma situação multidisciplinar. Quer dizer, precisa melhorar a educação, precisa melhorar a assistência, né, a todos esses cidadãos. O cidadão precisa de moradia, ele precisa de moradia, precisa de um local adequado para morar, quer dizer, precisa enfim, de ter à sua disposição todos aqueles direitos garantidos na nossa Constituição Federal.
E que, claro, estamos buscando isso, né? Quer dizer, a sociedade busca, o Estado busca, mas uma situação extremamente complexa e polêmica. Por que vou dar alguns exemplos fora, eu não sei se é a Finlândia, que tem praça pública, não sei, não estou errando o país, fica um país para aquele pedaço de lá. Tem praça pública o uso de drogas, acho que é a maconha, e vende a droga dentro da farmácia controlada, e o Brasil não adota uma medida dessa, então que seja pequena, mas se lá funciona, pelo menos para você conseguir locar quem é quem, por que aqui nós não temos isso? Olha, eu não quero ser polêmico, mas já vou deixar bem claro aqui que eu sou contra a liberação da maconha no país. Eu particularmente sou contra. Eu falei para... Eu sou contra, né? Talvez alguém possa me contestar dizendo, olha, ele não é moderno. Você entende como liberação? É liberação? Tem gente que fala controle, fala em liberação, fala em descriminalizar o uso. Quer dizer, se hoje, né, alguém que utiliza um entorpecente, né, um entorpecente não, uma droga, né, essa é a nomenclatura, essa é a denominação correta. Se ele utiliza uma droga e ele recebe ali apenas uma advertência, quer dizer, tudo bem, né? Ainda que sabemos que existem algumas substâncias que fazem mais mal do que a maconha propriamente dita, quer dizer, que provocam danos ainda maiores, né? Eu acho que o brasileiro não está preparado para isso, né? E eu acho que nós não estamos preparados para isso. E é importante dizer que em alguns países em que vamos colocar entre aspas, em que se liberou o uso, né, me parece que nestes países, eu não tenho acompanhado de perto, mas me parece que nesses países onde esse cidadão utiliza essa droga, quer dizer, ele teria um local específico para a utilização dessa substância, diferentemente do local onde todos convivem. Quer dizer, ninguém é obrigado a conviver onde o cidadão queira utilizar ali a droga dele, né? Agora, existem substâncias que fazem até mais, que trazem até malefícios maiores do que a própria maconha. É só ir aqui no centro da cidade que você vai ver o pessoal fumando crack e tal. Eu tenho uma dúvida. Infelizmente a maconha acaba levando para outras drogas. Doutor Leopoldo, o senhor que é criminalista, por exemplo, por que, acho que nem todo cidadão tem essa noção, mas por que é considerado crime? Vou falar de um menor, uma historinha para o senhor, um menor, que ele carrega, sei lá, 3 quilos, não sei, tantas gramas de droga. E o outro que carrega menos ou mais, esse é usuário e esse é criminoso. É só pela quantidade? É só isso? É limitação só pela quantidade? Vamos colocar assim, que droga é tudo aquilo que causa uma alteração. Mas e o menor? No corpo. No caso, no menor? No menor, por que esses limites de quantidade? Porque nós já temos o problema de ser menor. A questão é assim, se ele utilizar para o uso, no caso, ele seria... existe a Organização Mundial da Saúde, que ela define uma série de diretrizes aí. Agora, de qualquer forma, quando é droga, a droga, o que ela faz? Ela causa uma alteração. Quer dizer, droga é tudo aquilo que você coloca dentro do seu corpo que não está ligado àquilo que o seu corpo produz. Quer dizer, algo que traz uma alteração. Existe um rol de drogas no país. Quer dizer, o que é droga? Né? Existe uma lista, né, de substâncias que são consideradas droga. Agora, a legislação, ela prevê o quê? Quando ele utiliza essa droga para uso próprio, né, em pequenas quantidades, o que acontece? Ele é considerado um usuário. Né? E quando ele utiliza essa droga para comércio, quando ele transporta, quando ele traz consigo para uma série de outros, uma série de outras condutas, com uma série de outros objetivos, aí ele será considerado um traficante de drogas. Né? Agora, a grande questão e que nós não podemos associar, não é porque também ele utiliza o entorpecente, não é porque ele fumou a maconha dele, que ele é um criminoso, mas ele está, de certa forma, né, tendo uma conduta que traz um prejuízo, primeiro para ele, né, porque se disser que não traz prejuízo, quer dizer, você está colocando uma substância dentro do seu corpo que ela traz uma alteração orgânica, quer dizer, ela altera, né, quer dizer, ela chega no neurônio da memória, ela chega ela provoca uma série de alterações orgânicas e que, de certa forma, trazem uma alteração para a saúde daquele cidadão. Agora, não é porque ele utilizou a droga que ele é um criminoso. Agora, se ele utiliza essa droga, quer dizer, ele quer trazer mais prejuízo para outras pessoas, quer dizer, o grande problema da droga é que quem é o sujeito
passivo dessa droga? Quem é que sofre? É a grande coletividade, não é só ele. Quer dizer, ele acaba trazendo um prejuízo para uma série de pessoas que também gostariam e que gostariam de consumir muitas vezes porque acabam numa simples passagem, né, numa situação de experimentar aquela droga, acabam se tornando dependentes, né? Não estou dizendo aqui se é dependência física, se é química, mas de certa forma acaba por experimentar, ficando muitas vezes dependente daquela substância. Doutora, por que é difícil para o Estado e para o direito detectado esses nichos? Por exemplo, quem vai na Nortima ali, quem vai no centro de São Paulo... Não, é absurdo. Você vê claramente, eu já vi policiais, fiz reportagens com policiais, o senhor participou até de uma que a gente fez, e um policial me falou certa vez, a gente prende, daqui 5 minutos tem um outro menino passando, menor. Nós prendemos, daqui 7 minutos tem uma senhora no carrinho, às vezes com um bebê embaixo, passando droga. Você quer ver um exemplo? Mas quero te cortar, mas olha só, isso? Bairro do Tatuapé em São Paulo, quer dizer, depois que teve aquela ação no centro da cidade, né, que o Estado atuou ali de forma veemente, parece que eles se espalharam. Bairro do Tatuapé em São Paulo tem um absurdo que é uma comunidade ali próximo a um condomínio, quer dizer, você vê um condomínio de prédios, né, com uma série de moradores, né, uma comunidade, né, eu não vou usar o termo favela aqui para não ser criticado, mas uma comunidade, né, em que a venda de substância entorpecente ocorre o dia todo. E as pessoas, isso eu estou dizendo porque isso é visível quando nós passamos na Avenida Salim Farah Maluf, ali próximo à ponte aquela ponte que vem da Fernão Dias, quer dizer, você passa ali, e quem estiver assistindo e passar ali pela Avenida Salim Farah Maluf, que olha embaixo daquela ponte, veja a quantidade de zumbis, que é o termo que se usa. Eu não quero aqui mencionar nada sob o ponto de vista do preconceito, mas você vê uma série de cidadãos ali doentes, em situação deplorável, utilizando substância, né, utilizando drogas ali. E aquilo ocorre cotidianamente. E até nós somos consultados dizendo assim, olha, ninguém pode fazer nada, quer dizer, alguma coisa tem que ser feita, né? Quer dizer, não é só ali. Né? Aí vem a sua pergunta, e desculpe até esse desabafo, que eu acho um absurdo o que está acontecendo ali. Quer dizer, eu não estou culpando ninguém, eu não estou culpando o Estado, eu não estou culpando o prefeito, eu não estou culpando ninguém. Agora alguma coisa tem que ser feita. O senhor não pode, mas por quê? Quer dizer, ali é um problema, a polícia... Não é nem que eu não posso, Walter, mas é que é uma situação tão abrangente, tão complexa, porque assim... Porque a polícia vai tirar e botar onde? A polícia tira e bota onde? O Estado, de quem seria a tutela disso? Porque o Estado, a polícia já fala, eu vou tirar aqui e vou empurrar eles para lá. Eles não empurram, na verdade, ele debanda, mas eles voltam. A polícia não tem como resolver a situação. Quer dizer, o cidadão está doente, né? Não tem condições de ser internado porque não tem espaço. Mas não tem só doente ali, né, doutor? Quer dizer, a gente tem também... Não tem só doente, não tem só doente. Né? Mas assim, o doente ali, quer dizer, a grande quantidade de pessoas passando por esse problema, né, traz à tona o quê? A visibilidade da situação para se mostrar que atrás daqueles doentes também tem gente que não é doente, né? E que tem gente produzindo ali crime, trabalhando com a criminalidade, né? E aí alguma coisa tem que ser feita. Né? Não estou culpando alguém aqui, não estou dizendo que a responsabilidade é de um, mas a responsabilidade é geral. Precisamos cobrar. Uma dúvida, desculpa cortá-lo, mas é o seguinte, quer dizer, quando nasce um núcleo desse, quer dizer que a sociedade local está com problema, né? Quer dizer, não se identifica depois... Não, mas o país todo tem essa situação. Mas ali, estamos falando da Nortima, então, quer dizer, ali está emanando problema social, né? Está emanando problema social. Uma situação difícil para a Polícia Militar. Quer dizer, por exemplo, lá no Tatuapé nós temos um ótimo trabalho da Polícia Militar. Mas não preparado para droga, né? Agora assim, como colocar esse cidadão policial, né, numa comunidade dessa para ele agir, né, aí vem direitos humanos, né, uma série de... Quer dizer, se a polícia toma uma atitude, quer dizer, a polícia é recriminada. Né? Ah, mas ele agiu, quer dizer, é mais fácil culpar o policial. Né? Se o policial não age, né, também ele é culpado da mesma forma. Aí vem aspectos sociais, aí vem a prefeitura, quer dizer, a prefeitura desenvolve um bom trabalho, tem problemas em todos os lugares. Né? Então, como é que fica? Né? Não tem como você colocar um policial do lado do cidadão o dia todo. Então ocorreu um crime aqui, quer dizer, não, então parece que a polícia não age. A polícia não tem condições de... Não é possível a existência de um policial em cada esquina. Isso é fisicamente impossível. A polícia não pode supervisionar o que acontece a todo momento.
E também, aí vem não só prefeitura, aí vem Estado, aí vem uma série de coisas, né? Quer dizer, um terreno em que uma comunidade se instala. De quem é esse terreno? Esse terreno é da prefeitura? Esse terreno não é da prefeitura, esse terreno é de alguém. Né? E o cidadão dono desse terreno, e um processo hoje que passa por uma série de dificuldades de tramitação, agora processo digital, quer dizer, difícil, né? Os advogados se adaptando, passando por essa transição nos processos eletrônicos, como que fica essa dinâmica? Então, assim, são vários fatores, mas de qualquer forma, o cidadão, quando está ali numa situação flagrante de doença, quer dizer, utilizando droga, quer dizer, é ali que se mostra a maior problemática, porque atrás daquele cidadão existe uma série de aspectos que trazem a chamada anomia, né? A chamada anomalia social. É difícil, o senhor lembra que teve uma greve da polícia uns 5 anos atrás, e eu me lembro que até uma família de policiais da Zona Leste, sem demérito nenhum, né? Com medo da criminalidade, porque foi uma repressão do PCC na época, o senhor lembra que teve essas questões, governador, parou o Estado e tal. Essa família foi ameaçada. Onde que eles moravam? Na favela. E eles comentando que eles não podem entrar de farda, a mulher e o homem, os dois policiais. Quer dizer, olha a realidade do policial hoje. Ganha R$1.000, R$2.000 morando na favela, porque moravam na favela. E ele falou, olha, inclusive a gente não pode falar nada, porque o dono do pedaço tem muito mais dinheiro do que a gente. Ameaçou os nossos filhos, sabe que a gente é policial. Como é que um sujeito... Dá para culpar uma polícia que tem essas condições, desculpa, não é o lado do senhor, mas sim, não tem condição social nenhuma de viver e ainda dentro de onde ele está, num outro regime de governo, porque a favela é um outro regime, o traficante manda mais do que ele. Não dá para culpar a polícia. Eu acho que o Estado aí tem que ter uma atitude, né? Agora também tem aquela questão também de algumas comunidades, essas habitações coletivas que precisam de melhorias. Né, também é muito fácil criticar, mas também é muito fácil criticar, mas ainda que sejam invadidas, o cidadão que está lá, ele é um cidadão. Ele é um cidadão, ele mora no país, ele mora no Estado e é muito fácil criticar assim, né? Mas ele mora numa habitação coletiva, então porque ele mora na habitação coletiva, ou ele é traficante, ou ele, enfim, ele está numa situação diferenciada. Mas, na verdade, esse cidadão que mora nessa habitação coletiva, ainda que seja invadido, ele merece respaldo como cidadão. Não estou dizendo que é viável a invasão, né, de qualquer terreiro, de qualquer habitação, mas a partir do momento que ele está dentro de uma habitação coletiva, numa comunidade, ele merece respaldo do Estado. Aí eu penso nessas comunidades todas aí que nós comentamos, né, como é que fica a situação lá dentro? Como é que está a situação desse cidadão que mora nessa habitação? Será que ele tem respaldo lá dentro? Será que ele tem ali condições dignas de moradia? Não vou dar condições dignas de moradia para ele porque ele está dentro de uma habitação, porque o terreno é invadido, quer dizer, você tem 5... Nós tivemos agora um caso, ali na divisa entre a Penha e o Tatuapé, de uma comunidade, eu não sei se é invadido ou não, se eu não me engano chamam de Capelinha, 500 famílias ficaram desabrigadas, porque pegou fogo. Aí vai dizer assim, bom, uma série de barracos pegou fogo, então quer dizer, então ele não merece um lugar para ele morar? Né? E esse cidadão que mora nessa habitação coletiva, que mora nessa residência, ele não tem condições de comprar uma casa própria. Né? Como é que fica essa situação? Não, mas como ele está nessa habitação, não, então, pegou fogo, então ele merece ficar lá acampado. Você passa lá, Walter, até convido o seu programa para estar presente nessa habitação, para que você visite. Eu sei que vocês fazem esse excelente trabalho, não só aqui nos estúdios, mas também através do Tiago e toda a equipe do seu programa. Vocês realizam essas atividades aí de rua, né, de entrevistar o cidadão. Gostaria que vocês fizessem uma visita lá um dia, para que vocês vissem a situação. Quer dizer, o cidadão está acampado na rua, porque ele não tem condição hoje de construir o barraco dele. Eu estava conversando com um morador dessa comunidade que passou com uma carroça pedindo alimentos, pedindo ajuda, né? Até mencionou que a comunidade havia pegado fogo, que ele estava com dificuldade. Eu falei para ele, mas qual é a dificuldade hoje sua? Ele falou assim, olha, pelo menos 50% da nossa comunidade nós já estamos refazendo através de barracos. Ele falou, mas sabe qual é a dificuldade? Encontrar madeira, porque está difícil encontrar madeira para conseguir construir ali a nossa habitação. Né? Então, como é que fica?
Né? Qual que é a resposta que se dá para esse cidadão que mora nessa habitação? Né? Tudo bem, você vai dizer, ocorre criminalidade ali, tem crime, quer dizer, uma comunidade, uma habitação coletiva, mas tem crime também ocorrendo aí em imóveis, né, de alto poder aquisitivo, né, e crimes ocorrendo de forma transnacional. Então, a criminalidade, não podemos também condenar quem mora numa habitação coletiva porque não tem condições. Se ocorre crime ali, também ocorre crimes a nível internacional. Quantos criminosos são presos aí com inúmeros veículos, né, com propriedades e que são confiscadas aí pelo Estado porque são produtos de crime? Não vou nem falar dos nossos aí ex-governo aí que estão saindo aí porque diz que estão com o coração doendo, estão com problema cardíaco e tal, isso é um absurdo. O discurso está mais para desabafo aqui, né? Mas o problema a questão mexe, né, com o nosso íntimo, né, com o nosso sentimento. Porque a gente não vê resposta, doutora, a gente não vê resposta. Eu acho que a gente já chegou a fazer uns 1000 programas de questão de justiça, estou falando no mínimo, e há 12 anos atrás a mesma coisa do que hoje. Eu já estou ficando cheio de cabelo branco e a história continua a mesma. Quando teve a greve dos policiais, é porque tinha traficante, porque o PCC manda. E hoje o PCC manda de novo e tem as mesmas drogas, os mesmos problemas sociais, não se resolve. E parece que é tudo no Brasil. Essa história de invasão, a gente teve lá atrás, Eduardo dos Carajás invadiu terra, aqui se invade esse monte de prédio que tem aqui em São Paulo, que fica invadido, gente morrendo por conta de droga, e o Estado parece que sempre na hora que ele quer fazer uma eleição, parece não, isso é a verdade, ele reduz a idade para votar, mas esquece, porque aí é imposição do Estado. Melhor que a gente reduza para os 16 anos. E aí quando é a responsabilidade dele de chegar e falar, não, também 16 anos tem que pensar em droga, latrocínio, aí não, aí deixa a sociedade, os advogados tomarem conta, a OAB e tal, porque aí não dá voto. Isso é complicado, doutor, e eu vejo os meus filhos nascerem e viverem numa sociedade que dá um desgosto, que o Brasil, bonito do jeito que é, nessa situação. Você comentou para mim que há muitos anos, aliás, eu sei que o seu programa ele tem uma história, são 20 anos, se eu não me engano, você vem construindo essa cidadania. Eu tenho certeza que muita coisa mudou com esse seu trabalho, à frente, inclusive, da direção da Ilda Siglione, o trabalho que a Siglione desenvolve nesses últimos anos, eu sei que isso mudou muita coisa, isso trouxe mudanças. Eu sei que vocês tiveram um papel primordial, porque acho que o direito ele é linguagem, o direito é comunicação, o direito ele não é uma situação estanque, o direito ele é composto de uma série uma série de pontos de vistas, uma série de elementos para que se construa a justiça. Tenho certeza que muita coisa mudou. Agora, nós estamos passando por um processo no país de acomodação. Estamos culturalmente sendo acomodados. Parece que vem hoje no país uma cultura de trazer ao cidadão a situação para ele que ele diga o seguinte, olha, não adianta fazer nada porque não vai dar certo mesmo. Outro dia eu fui num departamento financeiro, eu não vou aqui dizer o nome, mas em que se cobrava, né, um valor de recolhimento diferente daquele valor de recolhimento da guia. E esse valor que ia ser pago, quer dizer, mas eu perguntei para a funcionária, por que você está cobrando esse valor? Ela falou assim, eu estou cobrando porque eu não tenho troco. Falei, bom, você não tem troco, mas e daí? São 3 centavos a mais que você está me cobrando. Ela falou, mas eu não tenho como te dar o troco. Aí, conversando com uma cidadã que também passou pelo mesmo problema ali e que também realizava o pagamento e não teve o troco, perguntei para ela assim, olha, me dá o seu nome, vamos reclamar? Porque se nós reclamarmos, quer dizer, eles passam a ter troco. Ela falou assim, olha, eu não vou fazer nada porque isso é uma situação assim que não vai resolver. Quer dizer, parece que ela estava acomodada, dizendo assim, olha, não adianta fazer nada porque não vai dar certo mesmo. Quer dizer, agora o cidadão precisa agir, precisa se manifestar, precisa ir às ruas como ele foi, precisa exercer o seu direito de reunião, precisa participar. O profissional do direito, ele precisa comunicar, ele precisa... Eu vou falar de direito de reunião. E essas reuniões de jovens no shopping, o senhor vê como um direito... Eu sei que é polêmico, tem 2 minutinhos só. Não, é polêmico. É um direito dos jovens ou realmente é um problema social que está virando? Eu acho que a partir do momento que
traz prejuízos, a partir do momento que traz uma desordem, uma desorganização, que traz a necessidade de atuação sob o ponto de vista da segurança, aí deixa de ser um direito. Quer dizer, você está infringindo uma norma, você está causando um problema, né? Ninguém pode atacar a propriedade de ninguém, ninguém pode causar desordem. Então posso falar isso da Paulista que aconteceu, né, doutor? Porque assim, até hoje eu não sei para que aqueles movimentos da internet. O direito de reunião é constitucional, está sim, mas quebrou o banco, atrapalhou a vida da gente. Aí extrapola, né? Extrapola extrapola a situação, né? E é o que está acontecendo hoje na polêmica redução da maioridade penal. Quer dizer, o cidadão pede por quê para reduzir? Porque percebe que o menor ele está praticando o crime com tamanha crueldade que está extrapolando até a criminalidade praticada pelos maiores. Então, a sociedade, como não encontra um respaldo, como acaba trazendo palavras que ecoam no infinito, o que ela quer? Ela quer reduzir. Por quê? Porque é uma forma de compensação. E se querem reduzir, né, se o cidadão quer dizer, se a sociedade quer, que reduza. Né? Agora, se estivesse aqui na posição de um familiar, eu digo a você que eu pediria para reduzir. Agora, sob o ponto de vista técnico-jurídico, eu ficaria ainda no repensar, Walter. Bom, a gente está chegando ao fim do programa, doutor Leopoldo. Ele passou uma hora rapidinho, a gente foi direto passou muito rápido. É que são vários assuntos. O doutor Leopoldo participa com a gente do Questão de Justiça, embora hoje presidente da subseção Tatuapé, belíssima subseção com sede nova, que depois o senhor vai trazer aqui umas imagens da nova sede. Aliás, eu poderia deixar até um convite para o telespectador, sim, principalmente para os advogados, para os acadêmicos que assistem muito o seu programa, para que participem da inauguração da nossa nova sede da subseção, que agora fica na rua Antônio Macedo, 95. Gostaria de convidar o programa Questão de Justiça para estar presente com a gente lá, né, o Dr. Marcos da Costa, o Dr. Canton, na inauguração da nova sede da OAB. Eu faço votos que seja assim, isso ainda tem mais um ano e pouco de gestão, mas realizou bastante no Tatuapé. É importante, porque o doutor Leopoldo, além de participar aqui, ajudando a fazer esse trabalho de cidadania, convidado, ele tem trabalhado efetivamente como presidente da OAB do Tatuapé, levando cidadania, fazendo ações sociais, promovendo campanha do agasalho junto com a Seccional de São Paulo, que hoje está comandada pela Clarice Durso. Ótimo trabalho da Clarice. Ótimo. Mas são várias ações que o doutor Leopoldo faz, com várias palestras importantes, a gente tem participado. Nosso compromisso de multiplicar o trabalho da Seccional, só isso, Walter, é o nosso compromisso lá. Acho que está no final, né? Tá. Eu só quero deixar meus agradecimentos, a gente vai Aliás, você está conosco aqui, então não tem como não ir. Mas você faz parte ali, né? Ali já é sua casa, né? Obrigado, doutor Leopoldo. Só que eu vou deixar um apelo, né? Que o telespectador lembre que nós tivemos aqui, crimes esses dias com relação à médica que foi a dentista que foi queimada, que nós tivemos problemas com o Celso Mazieri, que é um ser humano fantástico, maravilhoso, que me ligou um dia antes daquilo acontecer, e eu tenho as coisas na nossa rede social ainda. Eu estive com ele há 3 dias antes na Rede Brasil. É ridículo ele, uma pessoa humana do jeito que era cair na mão. O senhor pode falar o que quiser, mas aquilo são monstros para mim, né? E se tem que haver redução para coibir esse tipo de coisa, nossa, que se vote já. Não sei por onde, que aspecto, em quem que a gente tem que bater na porta, mas se tem que ter uma mobilização, fora o que os advogados já fazem, que a população faça, porque esse tipo de coisa pode acontecer na sua porta, na sua casa. Bom, obrigado, doutor Leopoldo. Obrigado. A Questão de Justiça vai ficando por aqui. Volta na próxima semana com a sua participação. Até lá.